Estamos de volta com Aqui em Casa ao vivo para todo o Brasil. Agora são 9h27 e vamos juntos até o meio-dia. Agora esse momento gostoso do nosso programa que está chegando, né, Caísa? Sim. É hora do nosso café, a mesa está pronta e está, como sempre, deliciosa. Só tem coisa gostosa aqui. E a gente vai falar de um assunto também muito importante hoje no Santo Café, por isso já se prepare aí para participar, enviando sua pergunta pelo telefone 62-3506-9800. Pode deixar a pergunta também nas redes sociais da TV, tanto no Instagram quanto no Facebook. Serão muito bem-vindas e eu tenho certeza que a convidada de hoje vai responder com muito carinho, não vai, irmão? Exatamente. É o seguinte, gente, a pandemia, de fato, mudou a forma como vivemos. E foi exatamente nesse cenário que várias pessoas acabaram desenvolvendo sentimentos, né, que estavam aflorados. O amor, o perdão, a felicidade e também a depressão e também a ansiedade. Então, nós vamos reconhecer os sinais da ansiedade, que pode ser, claro, uma missão difícil, mas não é impossível. Vamos tentar entender o que é a ansiedade, como conviver ou assimilar essa realidade em nossa vida. E está conosco, para esse Santo Café, a psicóloga Maeve Rocha. É isso? Bem-vinda aqui na TV Pai Eterno. Obrigada, que prazer estar aqui. Muito obrigada por me receberem. Que bom. Você aceita um café, um suco? O que você prefere? Aceito um café. Um café. Olha, o café sempre, né? Pode desejado. ficar à vontade. Você quer o café com açúcar? Sem ou com açúcar. Sem açúcar puro Sim, mesmo? Puro. Essa, então, gosta muito de café. Sim, eu sou também vou querer cafezeira. Café, Adoro café. porque os apreciadores do café têm um nome. Eles gostam de café assim, sem doce. Açúcar, Mas sem um adoçante também. Eu, como sou um cafezeiro Nutella, então eu vou tomar o café com açúcar. Você também gosta puro, né, Caísa? Eu também vou tomar puro. Mas enquanto o senhor vai preparando aí o seu café, eu já vou começar no nosso assunto. E para começar, o que vem a ser a ansiedade? Pois é, a ansiedade ela é um quadro, né? Um quadro de sintomas que envolvem pensamentos, sentimentos e sensações. Então, no nível do pensamento, né, quando nós estamos ansiosos, nós pensamos muito, temos o pensamento mais acelerado, né? E geralmente um pensamento antecipatório. A gente tenta antecipar aquilo que está no futuro para o agora, para tentar controlar, né? A ansiedade tem muito a ver com esse controle. E aí os sentimentos geralmente são relacionados ao medo, né? À insegurança. Quando nós estamos muito ansiosos, necessariamente nós estamos falando de medo e insegurança. E as sensações físicas, né, gente? Quando estamos muito ansiosos, a gente tem a mão geladinha, né, a sudorese, coração acelerado. Então, é um conjunto que nos envolve por um todo. Né? A ansiedade ela está relacionada a esse conjunto de sintomas aí. Entendido. Agora, como é que as pessoas reconhecem esses sinais de ansiedade? A gente fala nos outros, mas primeiramente em si mesmo, né? Como é que eu posso reconhecer que eu estou de fato ansioso? Sim. Sabe, tem uma expressão que eu gosto muito, assim, que ela é até mais antiga. Sabe aquela agonia? Uhum. Nossa, hoje eu acordei agoniado, né? Com o peito pesado, angustiado, né? Minha vozinha sempre fala muito isso. Nossa, hoje eu tô angustiada, eu tô com o peito pesado, tô agoniado. Parece que... Sabe aquela sensação quando a gente tá esperando alguém chegar de viagem, que a gente fica... Né? E a pessoa não chega, né? E a pessoa não chega. Os quadros ansiosos, eles estão relacionados justamente a isso. A uma espera que não vem, que não chega, né? Imagina, quando nós estamos falando de alguém ansioso de fato, né? Que tem um transtorno de ansiedade, é uma espera constante. Imagina você acordar e dormir esperando algo, esperando alguém que não chega. Então, essa sensação, né? Esse esperar, ele nos dá notícia da ansiedade. A tristeza pode ser um sinal, assim, se a pessoa vai ficando triste, pode ser um sinal de ansiedade? Sim, os quadros depressivos e os quadros ansiosos, eu digo que a ansiedade e a depressão, elas são amiguinhas, né? Elas gostam de andar juntinhas. A ansiedade, ela está relacionada também à tristeza. Por quê? O que acontece?
quando ansiosos, temos um pensamento mais pessimista. É muito comum, né, a gente esperar que o pior aconteça. Né? A gente cria todo um cenário sempre esperando que o pior aconteça. Né, assim, agora no fim do ano eu tô com muitos pacientes organizando viagens, aí eles falam, tem dia que fala assim, nossa, Maia, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu já imaginei tudo, já fiz o roteiro, mas eu acho que eu vou perder o voo, eu acho que eu vou esquecer um documento, eu acho que minha mala vai ser extraviada. Então, são os pensamentos catastróficos, né, que a gente chama. Aí você deu até exemplos de coisas que, vamos dizer assim, são chatas, né? É chato perder o voo, é chato perder a bagagem numa viagem, mas assim, que não são grandes problemas, ou seja, a pessoa ansiosa, ou está com ansiedade, ela pega uma coisa que não é tão importante e potencializa muito mais. Exatamente. Isso, é o fatalismo, né? É como se tudo, a viagem fosse acabar na perda do voo. Não tem esse pensamento de, não, eu vou resolver. Se acontecer, eu vou resolver. Não, é como se a vida acabasse ali, né? É como se fosse um precipício, assim, né? Acabou o voo, pum, cair e acabou. Não tem o que fazer. Isso é muito frequente na ansiedade. Mas até porque quem também é ansioso e está nesse quadro aí de depressão, ansiedade, também se sente incapaz de muita coisa, né? Exatamente. O sentimento de incapacidade, de menos-valia, de eu não vou dar conta, eu não sirvo para nada. A autoestima, né, do ansioso, geralmente, ela é mais baixa, ela precisa de cuidados, né? Porque essa sensação de eu não vou conseguir, ela é muito frequente. Ela acompanha a vida dos ansiosos, isso é fato. Eu tenho a sensação que eu tive assim, uma crise de ansiedade no começo da pandemia. Né? Eu tinha feito uma viagem para o exterior e a pandemia ainda não tinha chegado aqui. A gente via as notícias fora do país. Quando eu estava voltando para o Brasil, no aeroporto de Bogotá, eu vi uma pessoa com máscara, com luva, com tudo aquilo. E ela do meu lado, assim, no salão, e trocava a luva e botava outra. E eu estava sem nada, a gente ainda estava lá no mês de março, ainda no começo, né? E ver a pessoa daquela maneira, eu falei, vou sair daqui. Causou... Eu fiquei, assim, meio ansioso. E aí ia pegar um voo que ia durar 7 horas, né? Então, ou seja, eu fiquei com medo. E quando chegamos no Brasil e começando a ver o noticiário, e aquele noticiário sempre, né, intenso em cima da crise, aquilo foi me tirando o sono, foi me tirando o fôlego. As coisas do ambiente externo que aí, no caso, não estão sob o nosso controle. Como reagir a elas? Pois é, e aí é isso que a pandemia nos trouxe, né? Ela nos apresenta, assim, de fato, a nossa total falta de controle. Né? Gente, a vida, ela é o mistério do incontrolável, né? Nós estamos lidando o tempo inteiro com situações que nós não podemos controlar. E aí, né, quando o irmão Diego fala, é isso, assim, o ambiente externo, ele contribui muito, tanto para a nossa saúde como para a nossa doença, né, para o nosso adoecimento. E aí, quando a gente se vê em situações como essa, né, por exemplo, em que existe algo que é perigoso, que nos coloca ali em risco de vida, né? A pandemia, ela nos colocou diante do risco de perdermos a nossa vida ou perdermos pessoas próximas. O quadro de ansiedade, ele pode se instaurar, assim, de maneira muito mais acentuada, que é o que tem acontecido, né? Que é o que a gente tem visto aí desde março, quando tudo isso começou. Que, inclusive, a procura por atendimento psicológico, psiquiátrico, ela se intensifica muito nesses últimos meses, né? As pessoas vêm realmente com esse relato de situações parecidas com essa, dentre outras, né? Dentre outras situações. Maeve, você que está em contato aí com os pacientes pode confirmar isso. Muitas pessoas, elas sofrem tudo isso sozinhas. Porque se eu for falar para o irmão ou até para uma pessoa mais próxima da minha família que eu estou passando por isso, sentindo isso, com medo disso ou daquilo, eles vão falar, não, você não tem fé. É porque você tem fé. Aí eles evitam de falar e sofrem sozinhos. Essa atitude de sofrer sozinho também é ruim, Nossa, né? total. Gente, você trouxe algo que, assim, é muito...
que eu escuto muito, assim, eu não sou compreendido, né? Eu escuto muito isso. As pessoas não entendem e as pessoas me julgam. O julgamento, né, por exemplo, né, não, isso é falta de fé, né, que às vezes acontece, isso é falta de Deus. Isso intensifica, porque nos dá aquela sensação de não pertencimento. Poxa, eu sou muito diferente, né, eu sou muito fora da curva, eu estou com algum problema, eu estou errado ou errada. E aí a gente entra novamente naquele ciclo, né, que a gente estava falando, da falta de capacidade, que o ansioso já se sente assim, né? E isso vai se intensificando. Por isso que, assim, o apoio e o suporte, gente, do ambiente, né? Que envolve a família, envolve aqueles que estão próximos, envolve o trabalho, envolve a igreja, né? É extremamente importante. Por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo hoje, né? Esse encontro, isso é belíssimo, porque pensa quantas pessoas podem estar nos assistindo e não terem noção do que está acontecendo com elas, porque não tem referência e sofrem sozinhas, sofrem caladas, né? Então isso é muito comum e eu escuto muito isso mesmo, muito, muito. Nós estamos recebendo aqui a psicóloga Maeve Rocha, estamos falando sobre ansiedade. E agora há pouco nós falávamos dessa história da segurança e da insegurança, né? Eu tenho segurança sobre aquilo que eu tenho controle. E aquilo que eu não tenho controle me leva ao sofrimento, à ansiedade. Agora, como eu lido com isso? Por exemplo, a gente fala aqui da pandemia, todo mundo quer uma vacina, quer uma cura, quer um remédio. Não tem, não está nas nossas mãos. E é um problema da humanidade. Agora, no ambiente familiar, por exemplo, que as mães sofrem por conta do caminho ou do descaminho que os filhos têm, ou do esposo, e ficam naquela ansiedade de querer fazer alguma coisa e não podem. Como lidar com situações assim? Não está nas mãos da pessoa. Vive a vida esperando a mudança daquela outra, deixam de viver a própria vida. Exato. Gente, sim. Olha só, eu digo que o primeiro passo para a mudança é o reconhecimento. Quando eu reconheço, sim, eu tenho essa necessidade de controle, né? Sim, isso está acontecendo comigo, sim, eu estou sentindo isso. Esse reconhecimento, ele nos leva a procurar por ajuda. E a ajuda, gente, nesse caso, ela é fundamental e aí, inclusive, a ajuda psicológica especializada, né, profissional. A gente precisa entender, né, qual que é o sentido dessa mãezinha querer controlar tanto. Dessa esposa querer controlar tanto, né? Isso diz da história de vida dessa pessoa, né? Então, assim, uma orientação, né? Se pergunte o que eu estou querendo controlar, né? O que é isso? Para que eu preciso controlar? Né? Quando a gente se pergunta para quê, a gente vai olhar para o sentido daquilo que a gente está sentindo. Gente, qual que é o sentido de eu querer controlar meu filho que já tem 20 e poucos anos? Né? Eu amo, eu tenho medo, eu tenho, né, uma preocupação. Então vamos olhar para o seu medo? Né? Qual que é o seu medo? Você tem medo de quê? Eu tenho medo dele se perder, né? Então vamos falar desse medo. Nós falamos muito pouco dos nossos sentimentos. Nós temos assim uma dificuldade primeiro de reconhecer, né, aquilo que a gente está sentindo, de falar, porque cai na questão do julgamento, né, gente? Se eu for demonstrar fraqueza, né? Se eu for contar, duas coisas geralmente acontecem. Ou a pessoa julga, ou o famoso eu também. E aí vira uma competição, né? Eu brinco assim, vira uma Olimpíada de problemas, né? É verdade. Eu vou contar, nossa, irmão, passei por uma situação assim. Não, mas lá em Bogotá você não tá entendendo o que aconteceu comigo, né? Nossa, foi assim. E aí vira uma competição. Encontro as minhas tias. Campeonato de sofrimento. Vamos ver quem sofre mais. Olha, Campeonato é difícil, viu? É igual assim, nossa, tô com uma dor aqui. Não, menina, mas eu tô assim, nossa, tem dias que eu tô... Nossa, né? Não é um campeonato. Não era isso que eu queria ouvir. Não era isso que eu queria ouvir. Não era bem assim. Eu acho importante, eu acho que tudo é válido quando você tem a disposição de procurar ajuda. Sim. Que eu acho tão importante, mas tão importante você não viver nada sozinho. E você já disse isso aqui.
Eu passei um tempo que eu precisei fazer terapia, muitos anos. Você me conhece, né, irmão? Há muitos anos e sabe tudo que eu já passei, enfim. E a terapia me ajudou e eu sempre tive essa atitude de não viver nada sozinho, seja com uma amiga muito próxima, procurar sempre ajuda. E o quanto me ajudou, e também procurando terapia, lógico, Sim. e o quanto ajuda a gente a olhar para tudo e não ter essa visão de que, tá tudo perdido agora. Tá, exatamente. Aí, com a ajuda das pessoas, não vivendo sozinha, a gente vai compreendendo que na vida a gente consegue resolver as situações, Sim, né? Que a gente não precisa ter essa visão que agora tudo está perdido. Exato. Então, por que eu estou falando isso? Porque é muito grande o número de pessoas, é muito alto as pessoas que vivem sozinhas. Muito. Eu passei por isso na minha família. Minha mãe entrou em depressão fortíssima, fortíssima. E também tem uma coisa que eu até quero perguntar para você, que eu acho que acontece com muitas pessoas, é o fato de, às vezes, na família mesmo, as pessoas até terem a atitude de querer ajudar. Mas quando chega para a pessoa que está ali ansiosa demais ou com depressão e pergunta, o que está acontecendo? Será que é essa pergunta certa? Porque normalmente a pessoa que está doente, que está precisando de ajuda, ela fala, eu não sei dizer o que está no meu coração. Eu não sei dizer o que está acontecendo. Mas, igual eu falava para minha mãe, mas está acontecendo isso e isso. A mãe ficou triste, começou a ficar triste a partir desse momento. O que foi que causou? Eu não sei dizer, eu não sei. Então, às vezes, até as famílias encontram dificuldade nesse ponto. Sim. Porque a pessoa não sabe dizer por onde. Então, para onde caminhar? Por isso que é tão importante a intervenção do profissional, né? Sim, exatamente. E assim, enquanto família, nós ficamos extremamente preocupados, Sim. né? E aí acontece que, obviamente, nós não temos a competência técnica mesmo, né? Do profissional, mas tem algo, gente, que nós podemos fazer pelo outro, que nós podemos oferecer ao outro, que é a nossa escuta, é o ouvir e a nossa presença. Sabe, aquele estar ali? Nossa, eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Você pode confiar, eu estou aqui, eu não vou te deixar. Ser, né, fazer-se presente, né, gente, isso é uma atitude que é uma atitude amorosa. Eu costumo dizer, a presença amorosa, ela tem um potencial de cura, né? Nós podemos ajudar simplesmente ouvindo, simplesmente estando presente. Isso parece pouco, mas é muito. Isso é muito grande, né? Ouvir sem julgamento, ouvir sem a necessidade de responder, né? Porque às vezes, dentro daquele sofrimento todo que a pessoa se encontra, óbvio, nós vamos ficar preocupados e a gente quer tirar, né? Quer tirar e quer se preparar para poder dar uma resposta, né? Assim, e nós não temos a resposta para dar. Né? Nós não temos, então essa escuta limpa, né, que eu digo assim, experimenta só ouvir o que sua mãe está dizendo, experimenta só estar ali, isso é muito lindo e muito belo e nós precisamos valorizar e desenvolver, é um exercício. Até quem fala alguma coisa, quem diz, tem a melhor das boas intenções, isso. Né? Mas não vai ser aquela palavra que a pessoa, ou a ajuda que a pessoa precisa naquele momento, porque, como você disse, ela tendo a oportunidade de expressar-se e ser ouvida por alguém, já alivia. Mas eu queria falar da insônia, né? A pessoa que tem ansiedade, normalmente tem insônia, Sim. Aí é o meu caso, né? Tem dificuldade para dormir. E aí eu até pergunto lá em casa, não tem um botãozinho aqui atrás que a gente desliga e para de pensar nos problemas para poder relaxar e dormir? Porque a gente fica ali pensando e cai naquele sintoma que você falou. A gente vai ficando ofegante, vai ficando e não dorme. Cansado, né? E quando dorme é um sono que às vezes não é restaurador, ele não descansa, né? Olha, não tem um botãozinho, né? Você te puxa da tomada. Mas tem algumas estratégias assim que eu gosto de usar e até gosto de passar para os pacientes que ajudam muito. Por exemplo, na questão da insônia, né? A gente tem vários vídeos na internet, no YouTube, com meditações guiadas. Gente, ajuda tanto, né? Que é algo mais prático, vamos dizer assim, né? Que vai levar a tornar aquele momento assim, agora é a hora de dormir.
né? Que a gente tem que ir se educando também, né? Que a gente tem que, do mesmo jeito, tem a hora de almoçar, tem a hora de jantar, tem a hora de dormir. E aí a gente precisa ir preparando esse corpo para ir entendendo que está na hora de dormir. Então, por exemplo, um tempinho antes, né, do sono, ali 1 hora, parar de mexer no celular, né? Ir desligando televisão, computador, tudo aquilo que vai nos trazendo muito para fora, né? O momento do sono é um momento da gente ficar mais com a gente, né? Da gente ir mais para dentro. Então, ir desligando o celular, né? Vai acalmando o ambiente, né? Isso é fundamental. E tem, né? Depois pode até dar uma olhadinha e me conta a experiência. As meditações guiadas, elas são ótimas, né? Que vai induzindo o sono e é algo que está acessível para todo mundo, né? Hoje, gente, todo mundo tem acesso à internet, ao celular, né? Enfim, está acessível. E tem um outro, né, assim, que eu não vou te chamar de botãozinho, mas um outro recurso, que é a psicoterapia, né? Gente, a psicoterapia, que é o acompanhamento psicológico, nos leva realmente a olhar para o problema no lugar e na hora certa, né? Ali você vai ter o seu cantinho de olhar para o problema, né? Que é o encontro terapêutico, né? O encontro com o psicólogo. E aí vai se diminuindo essa necessidade de levar tudo para a hora do sono, né? E que geralmente é o momento que nós não podemos fazer mais nada, né? O que eu vou resolver meia-noite? Exatamente. Mas a gente está com a vida assim, tudo bagunçado, né? A gente não organiza. Sim. O que a gente tem que resolver durante o dia, a gente quer resolver à meia-noite, enfim, a gente bagunça tudo, troca tudo de lugar. Não respondi as mensagens, então vou responder as mensagens antes de dormir. E aí não relaxa. Mas quando a Maievi falou da meditação, as pessoas às vezes têm essa dificuldade de falar assim, não, eu vou me recolher para rezar, ou vou rezar o terço. Aí eu durmo. Que maravilha! Exatamente. Que maravilha! Você alcançou o objetivo. Alcançou o objetivo. Alcança a serenidade da alma, do espírito e descansa, dorme. Não tem problema, não é pecado isso não, viu, minha gente? Agora, pode fazer isso. Também cada pessoa, é bom que as pessoas se conheçam, talvez, né? Sim. Igual assim, cada pessoa tem algo que faz dormir. Eu, por exemplo, se eu chego em casa à noite, tomo banho e me coloco na frente da televisão, eu não assisto nada, eu durmo, porque ela me faz dormir, entendeu? Barulho. Então eu relaxo mesmo. Exatamente. Então cada um também tem o seu jeito, que as coisas que faz, que vai relaxando também, que é bom fazer. Exatamente. Né? E aí você falou algo que é fundamental, o autoconhecimento, né? O se conhecer. Gente, a gente perdeu muito a intimidade conosco. Né, nós estamos vivendo assim muito desconectados daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz. E é muito interessante a questão do terço. O terço é uma meditação guiada. Exatamente. O terço é uma meditação guiada, exatamente. E às vezes isso é possível e útil para mim, né? Para você não, para você não. Por isso que a gente se conhecer, né? A gente olhar, gente, o que serve para mim disso aqui, né? Por exemplo, o pessoal que está assistindo, né? A gente está conversando aqui, o que a Maeve está falando que me toca, né? O que o irmão Diego está falando, o que a Raíssa está falando que me toca. A gente fazer esse filtro também do que vem de fora para dentro é muito importante. Agora, a ansiedade, nós falamos da insônia, mas a ansiedade tem outros sintomas e que também variam de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem gente que vai comer. Né? Quais são, assim, outros sinais, outros sintomas da ansiedade? Sim, geralmente são os extremos, né? Os polos extremos. Muita gente come muito, né? O comer compulsivo. Outras pessoas param de comer. A insônia é um sintoma muito frequente. E o dormir demais também, né? Por fuga, né? Só fazendo abrindo uma aspas aí, dizem que no homem o sintoma de dormir mais é mais frequente. É verdade ou não? Olha, eu fiquei curiosa agora. Vou pensar aqui nos meus pacientes homens.
Eu acredito que vai não de pessoa tem. para pessoa, né? Vai de pessoa para pessoa. Geralmente, agora, os homens, eles têm sintomas ansiosos muito mais acentuados, né? Isso é fato. O homem é mais ansioso que a mulher? Ansioso. Olha que interessante, eu não sabia. Né? E também o homem ele tem uma dificuldade de reconhecer e integrar, aceitar aquilo que ele está sentindo. Então, uma coisa que é muito comum, o homem chega no pronto-socorro, né? Eu estou morrendo, eu estou infartando. e a sensação é essa, eu estou infartando. E, na verdade, ele está tendo uma crise de pânico. Entendi. Né? Que a crise de pânico seria o ápice aí dos transtornos ansiosos, O né? homem é mais fraco, né? Para qualquer dor, o homem é mais fraco. Essa que é a realidade. Não sei, né? Tem algumas coisas que os homens são mais sensíveis, irmão. Exato. São mais sensíveis, talvez. Bom, e o tratamento, então, para ansiedade necessita, claro, de um apoio profissional, né? Sim, psicoterapia, né, um apoio psicológico e a ajuda também dos colegas psiquiatras, gente, é muito bem-vindo, né? Hoje nós já temos, assim, medicações muito modernas que causam pouquíssimos efeitos ou quase nada de efeito colateral e ajudam muito, né? Ajudam muito, inclusive no nosso trabalho, né? No trabalho do psicólogo, da psicóloga, que dá uma cessada naquela agonia, naquela coisa, para a gente olhar para o que realmente precisa, né? Porque quando a gente tira esse véu desse sintoma muito ansioso, nós vamos olhar para o que realmente precisa, né? Por exemplo, a mãezinha lá que você falou que está muito preocupada, muito ansiosa com o filho, com o marido, né? Na hora que a gente tira isso, a gente vai olhar o que está acontecendo de fato com ela. E a medicação ajuda muito nisso. E a terapia, né, a psicoterapia, é o espaço, né? É o espaço, assim, sagrado, que eu sempre digo, o espaço de terapia, ele é muito sagrado, que você vai ter alguém ali capacitado, competente, que tem, né, um arsenal ali técnico, teórico, para te ajudar a olhar para você, né, para se voltar para você, sem julgamento. Qual foi a última vez que a gente foi ouvido sem julgamento? Ixi, verdade. Né, que a gente teve uma conversa, assim, honesta, sem aquele medo, né? O que fulano vai pensar de mim? Gente, se eu falar pro fulano que eu tô com um taquicardia, o que fulano vai pensar? Vai pensar que eu sou fraco. O homem tem muito isso, né, da fraqueza. Verdade. Maeve Rocha, psicóloga, conversou com a gente aqui no Santo Café sobre ansiedade e foi muito esclarecedor. Muito obrigado por sua participação, viu? Obrigada, gente. Muito obrigada. É um prazer, assim, imenso ter esse espaço, né? Como é bom a gente poder falar daquilo que nos toca, daquilo que é importante. Foi um prazer imenso. Deus Obrigada. abençoe seu trabalho. Amém, amém.